Olá, estudante, professor Jucinei, vamos para mais uma aula, aula de número 02, tá? Para a turma 3304. Na nossa última aula, nós vimos sequências e progressões aritméticas. Nessa aula nós vamos fazer uma revisão sobre PA e, posteriormente, vamos falar sobre progressão geométrica. Espero que você tenha realizado os exercícios que são fundamentais para a assimilação do conteúdo. Então vamos continuar nossa jornada rumo ao aprendizado. Então, na aula de hoje vamos iniciar aqui falando da revisão sobre PA, progressão aritmética. Você lembra algo sobre a PA? Como nós vamos introduzir uma nova progressão, é importante que você saiba diferenciar as duas. Então, a primeira questão, a primeira característica que nós precisamos ter em mente é sobre a lei de formação da PA. Nós sabemos que a partir do segundo termo, o que acontece? Sempre é acrescentado um valor fixo. E que se fizermos a diferença entre um termo e o seu anterior, nós encontramos um valor constante, que é denominado de razão. Muito bem, aluno. Muito bem, isso aí. Então, nós temos aqui um exemplo, né? Nós temos uma sequência que é uma PA, e nós sabemos que cada termo desse, ele ocupa uma posição. Então, a sequência é como se fosse uma fila, quem está em primeiro, quem está em segundo. E essa notação que nós usamos aqui é simplesmente para dizer termo 1, ou A índice 1, é o termo que está na primeira posição, o termo que está na segunda. E a lei de formação dessa sequência sempre vai envolver a posição com o valor da sequência. Nós vimos isso quando eu expliquei sobre a questão dos dois conjuntos, né? O primeiro conjunto é o conjunto não nulo dos naturais e o outro é o conjunto dos números reais. Então, neste caso aqui, nós observamos que existe uma regularidade, existe um padrão, né? O A1 ao A2 é adicionado 4. Do 9 para o 13 é adicionado 4. E assim sucessivamente. Então, se você fizer aqui, ó, uma subtração entre o 20, o A5 e o A4, você vai ter quem? A razão 4. Dessa forma, vocês podem observar aí na ilustração que a razão aí se trata de mais 4, né? Logo, só para ficar bem forte, a razão que é representada pela letra R, basta que você faça uma subtração de um termo menos o seu anterior. Continuemos. O termo geral, então, ele apresenta uma fórmula e ele também pode ter outras versões da fórmula. Alguns exercícios vocês vão ter esse contato e vão precisar, algumas vezes, usarem essa conveniência, né? É conveniente usar certas fórmulas, mas o termo geral nós sabemos que é essa daqui, né? Qualquer termo dessa PA aqui, ó, ela obedece essa expressão, que nada mais é do que pura álgebra, né? Você está usando letra aqui, ó. Então, um termo genérico, ele pode partir do primeiro e ir quantas razões forem necessárias até chegar aqui, ó. Vamos lá, então. Atenção, porque tem como eu falei, outras versões, né? Outra versão da fórmula. Você pode ter aqui, ó, um termo geral, né? E aqui não é mais um A1. Aqui você pode ter o A2. E esse termo, esse valor na expressão, aqui, ó, esse valor na expressão, esse aqui, ó, ele vai ser uma subtração desses dois índices, né? Porque esse n-1 aqui, ó, é esse índice menos 1 aqui, ó, n-1. Então, se aqui for um 4 e aqui for um 3, né, que vai dar 1. Certinho? Ok. Vamos prosseguir aqui, então. E existe uma outra versão, que é para aqueles exercícios que vão te dar um valor inicial, um preço inicial, e ele vai decaindo, tá? Ou ele vai aumentando.
Vamos aqui, ó. A versão, depois ela vai aparecer aí, porque eu não editei. Vamos lá então. A soma dos n primeiros termos. A soma dos n primeiros termos. Para você somar, a gente vai utilizar o quê? Uma fórmula. Essa fórmula está baseada nesse dois extremos. Aqui é só para reformar, tá? Você vai somar as duas, a sequência, por exemplo, aqui, ó. Você tem essa sequência. Então, para você somar todos, você poderia somar 1 a 1. 5 mais 9, mais 13, mais 17, mais 20. Ou você pode simplesmente recorrer a essa expressão, que no caso seria somar o 5 mais o 20, que são os extremos, ok? Eles são os extremos. Contar a quantidade de termos, 1, 2, 3, 4, 5 termos, tá bom? E dividir por 2. Aí nós temos aqui o número de termos, só para você fixar. E a soma da quantidade de termos é finita, né? Você vai somar uma quantidade, 5 no caso. Ah, e já apareceu aqui, ó, aquilo que eu mencionei sobre a versão da fórmula. O termo geral ele pode ser, ó, tradicionalmente clássico. A fórmula clássica é essa daí. Aí as outras versões que podem aparecer, que nada mais é do que uma modificação só que de noção, viu? Mas é a mesma coisa. Então aqui você vai algumas vezes representar o primeiro termo não por A1, mas por A0. Aí vamos fazer n menos 0 dá quanto? Dá n. Olha aí a fórmula. A fórmula está aí para vocês, tá bom? Essas são as versões, então, da fórmula do termo geral. Vejamos algumas aplicações sobre aquela revisão. Exemplo 1. O preço de um carro novo é de R$ 45 mil e diminui R$ 1.500 a cada ano de uso. Qual será o preço dele após 5 anos de uso? Muito bem. Então, na nossa solução, a primeira coisa que é dado nesse problema é que você tem um primeiro valor, que nesse caso é conveniente utilizar o A0 para ele. Tá? A razão é de menos R$ 1.500, é uma PA decrescente. E o que se pede é o quinto termo. Mais uma vez, observação, isso para ficar forte. Nesses casos de exemplos que tem preço, e vai iniciar, por exemplo, aqui, iniciou com 45 mil, tá? Esse é o preço novo do carro. Então, é conveniente indicar o primeiro termo por A0 e não por A1. Então, nossa fórmula vai ficar assim, o A5 vai ser igual a A0. Então, 5, índice 5 menos 0 dá 5. Então, fazendo aqui as substituições, nós chegamos nessa expressão. Vamos fazer a multiplicação aqui de 5 vezes menos 1.500, chegamos a menos 7.500. E o preço final, o quinto termo, passa a ser quanto? Passa a ser R$ 37.500. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, fique atento a essa questão do uso das versões da fórmula do termo geral. Então, aqui nós utilizamos quando a gente precisou encontrar o preço, né, de um veículo, de um objeto, né, e foi diminuindo a cada menos 1.500. Se você fosse utilizar a fórmula do termo geral, você ia achar, você não ia conseguir encontrar esse 37.500, tá? Muito bem, espero que vocês tenham compreendido aí. Vamos lá para o exemplo 2. Exemplo 2. Exemplo 2. Em uma PA, o terceiro termo vale 20 e o 14º vale 75. Quanto vale o sétimo termo dessa progressão? Então, a solução é que o que é dado no exercício, nós temos o A3 valendo 20, ou o A14 75, e o que está pedindo é o A7. Ou seja, nós vamos agora escrever, essa expressão utilizando a fórmula do termo geral. Então, veja aqui, ó. Vamos ver aqui. Você tem o A14. Então, eu não comecei pelo A1, comecei por o A3.
Então, se você fizer 14 menos 3, chega a quanto? 11. Então, usando a fórmula do termo geral, né? Fazendo as substituições, nós temos o A14 e o A3. Vamos determinar quem? A razão. Aí só é seguir, pessoal, o passo a passo. Chegamos aí na razão igual a 5, né? Razão igual a 5, tá bom? Essa razão igual a 5. Aí aqui, se você não conseguiu acompanhar, acho que isso é muito simples, né? Esse 20 aqui vem para cá, fica negativo, subtraímos, chegamos a 55. E o R isolamos, né? Isolamos o R. E esse 11 passa para cá dividindo. Bem, agora nós temos todas as informações necessárias para determinar o sétimo termo. Então, usando a fórmula do termo geral, A7, eu vou num valor que eu tenho menor, então eu vou achar o A7 a partir do A3. Então, a razão ela tem que avançar 4 vezes, né? Mais uma vez, lembrando que essa soma desse índice com esse número tem que dar exatamente esse. Ou a subtração desse com esse, ou seja, a subtração do 7 com 3 tem que dar esse, 4. Bem simples, né? Então, o A7 passa a ser o A3, que é 20, mais 4 vezes a razão que achamos anteriormente. Vamos ficar com 20. Logo, nossa resposta para o sétimo termo passa a ser igual a 40, né? 40. Beleza. Só voltando aqui, 40, tá? Então, aqui, ó. Um corpo, exemplo 3, vamos lá então. Um corpo em queda livre percorre 3 metros no primeiro segundo. 3 metros no primeiro segundo. Então, corpo livre, 3 metros no primeiro, 12 metros no segundo e 21 metros no próximo. Tá vendo? Que eu tenho que considerar as quedas. Então, se eu considerar todas essas quedas, pessoal, isso aqui vai ajudar a gente, tá? Vai ajudar a gente. Vamos apagar aqui. Eu fiz esse desenho só para, ó, não era nem para ter feito. Vamos lá, então. Um corpo em queda livre percorre 3 metros no primeiro segundo, 12 metros no segundo, 21 metros no terceiro, e assim por diante. Continuando nessa sequência, quantos metros terá percorrido após 10 segundos? Bem, a solução é, o que é dado nesse exercício é uma sequência, que a cada segundo nós temos uma quantidade de metros desse corpo em queda livre. 3, 12, 21. Aí vem a pergunta. Pergunta caveira, viu? A pergunta caveira. Você está à procura do 10º termo ou da soma dos 10 termos? Você viu que eu fiz aqui no início um esqueminha? Esqueminha. Qual foi o esquema? O esquema foi que no primeiro segundo você vai ter lá 3 metros. No próximo segundo, 12. Vamos colocar um pouco maior, 12 metros. E o próximo, 21. Então, ó, quantos metros terá percorrido? Então, daqui até aqui, você tem que considerar tudo isso aqui, não é? Então, gente, é o quê? É uma soma. Aqui, já coloquei para você aqui, ó. Isso aqui é a soma dos 10 primeiros, o S10, tá? Baseado nessa fórmula que nós já sabemos sobre ela, né? Então, por inferência, como a gente vai precisar do 10º termo, que são os extremos, né? O A1 e o A10, nós vamos precisar da razão. E essa razão é bem simples de determinar. Basta que você pegue um termo menos o seu anterior, né? 12 menos 3 vai dar 9. Tá. Continuando, vamos aplicar a fórmula do termo geral. Vamos substituir os valores para achar quem? O 10º termo, porque o primeiro nós já temos, tá? Aí nós vamos fazer a multiplicação, ó. A10, A1, 9R, a razão é 9, achamos aqui na sequência. Então você vai ter 3 mais 81, o A10 é 84. Então você sabe que o primeiro termo é 3, o primeiro termo é 3, tá? E o último termo, no caso aqui, como são 10, é 84. Então você tem os dois extremos, você tem o A1 e o AN. Agora vamos aplicar na fórmula da soma. Então, o que você tem aqui, ó?
A fórmula é essa, geral. Aqui são os dados do problema, é o S10 que você quer. Então, vamos substituir o A1 e o A10, 3 mais 84, 87 vezes 10. Vamos dividir o 10 pelo 2, fica 5 vezes 87, chegamos a 435. Então, são 435 metros. Bom, cuidado nesse tipo de problema, porque, vocês viram lá, é uma dúvida caveira. Você, às vezes, vai achar o A10 e, se fosse de questões de múltipla escolha, ou esse valor estaria lá na letra A, viu? Esperando pegar você. Espero que vocês tenham compreendido. Agora a gente vai passar para a progressão geométrica. Para nós iniciarmos esse estudo, eu não queria ir direto na sequência e explicar para vocês a sequência. Antes de chegarmos lá, vamos tratar aqui de uma situação que é muito relevante e que vai ajudar você muito, tá? Nos exercícios. Vamos lá então. A primeira parte, então, a introdução, a situação inicial é falarmos sobre a taxa de crescimento relativo. Então, assim, eu tenho certeza que você já ouviu falar nessa taxa, né, de crescimento relativo. O que ela é? Bem, a princípio diz que ela é uma razão entre o aumento de uma grandeza dividido, né, pelo o valor inicial. Ou seja, se é razão, nós sabemos que é um quociente, uma divisão. Então, vamos fazer um esqueminha aqui. Você tem um valor A inicial, né? E esse valor ele vai passar a valer B. Vamos dizer que teve um aumento aí. Como é que eu calculo o aumento? Basta você pegar e fazer a subtração do valor final, atual, menos o inicial, o principal. Bem, então o valor de A passou a ser B. Com isso, essa taxa, que nada mais é do que uma divisão, que nós vamos expressar em porcentagem, usa essa fórmula aí, ó. Por que é relativo? Porque você vai pegar o aumento relacionado a esse valor aqui, ó. Então, você tem aqui na primeira parte B menos A, que nada mais é do que aumentou, né? Ou diminuiu, aumentou. No caso aqui é taxa de crescimento, aumentou, dividido pelo valor inicial. Bem, vamos fazer um exemplo aqui, para ficar forte isso, bem claro para a gente. Vamos lá. Ó, você tem aqui, ó, vamos calcular a taxa de crescimento. Vamos pensar numa usina de açúcar e a produção semanal dela é de 5 toneladas, né? Passou para 8 toneladas. Então, de uma semana para outra, de 5 passou a ser 8. Então, você percebe que o crescimento foi de 3. Então, você fez 8 menos 5, 3. Em relação a quem? A 5. 3 quintos, que dá 60%. Então, aqui, ó, o que eu fiz? Ó? Olha o que eu fiz aqui. Eu peguei o valor 8, que é o atual, menos quanto ele era, e dividi por 5. 3 quintos. Aí nós sabemos já que eu posso multiplicar isso aqui por 20, para dar esse 100. Então, aqui eu multiplico também por 20, se eu não quiser dividir, tá? 3 vezes 20, que é um 20, gente. Dá 60, é 60%. Ou seja, essa subtração é o aumento e ali é o valor inicial. Então, você tem a taxa de crescimento relativo. Tá? Então, nós vamos estudar agora sequências que variam essa taxa de crescimento relativo. E essa taxa é um valor constante, não vai ser alterado. Vamos para uma situação, a situação de uma usina, né? Vamos pensar em que em 2017 ela produziu 200 kg de açúcar. Tá bom, tá aí. Produção em 2017, 200 kg de açúcar. Já a produção em 2018, houve um acréscimo, você está vendo aqui, ó, que houve uma multiplicação por 1,10. Passou a ser esse valor, 220 mil. Em 2019, o 220 mil
Passou por uma multiplicação de 1,10, 242. Então, você percebe aqui uma regularidade. Começamos com 200. Teve um aumento aí, vamos dizer, de 10%, né? Porque isso aqui representa um aumento de 10%. Esse número 1 representa o 200 mil. E esse 10 representa esse aumento aqui, ó, gente. Então, o próximo seria quanto? Você está vendo que existe uma sequência de ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E nós vamos ter esses valores. Olha só, 2017, primeiro o A1, o A2, o A3, o A4. O que acontece é que, a partir desse termo aqui, ó, eles são obtidos como? O anterior multiplicado por um valor constante. Ou seja, essa taxa de crescimento. Toda taxa de crescimento, ela inicia com o número 1 e vem aqui, por exemplo, 1,3. O que significa esse 1,3? Então, é uma taxa de crescimento de 30%, tá? 30%. Esse 1 é o valor principal, esse 3 é o que realmente aumentou. Vamos voltar para a nossa sequência aqui, ó. Então, nós percebemos essa regularidade, ó, 220 mil para 242 mil, multiplicado. Se é multiplicado, se eu dividir esse valor por esse, um valor pelo anterior, você vai sempre ter quem? 1,10. Então, essa é uma das características da PG. Então, a PG trabalha, né, uma das situações que a PG trabalha com a taxa de crescimento relativo. Vem, olha aí, continuando. Então, a PG, na nossa definição, é a sequência de números não nulos, né, em que vai ter uma constante. A constante vai ser o quociente de um termo pelo seu anterior. Ou seja, a informação é que tem que ser a partir do segundo. E essa razão é chamada de quê por nós? De quociente. Quociente é divisão. Então, o que nós vamos ter? A taxa de crescimento relativo de cada termo para o seguinte é sempre a mesma. Vamos voltar lá aqui, ó. A taxa de crescimento de um para o outro sempre a mesma. Taxa de crescimento, taxa de crescimento. Tá aí a definição. Aí a definição, nós vamos para um exemplo. O exemplo, vamos pensar nessa sequência que eu coloquei. 4, 12, 36, 108, 304. Aí nós sabemos quem são as posições. A1, A2, A3, A4, A5. Aí vamos lá, do 4 para o 12. Como é que eu obtive o 12? O 12 foi obtido fazendo-se o quê? Multiplicando ao 4, 3. O 36, como é que eu vou obter? Multiplicando 3 ao 12. O 108, como eu obtenho? Multiplicando 3 ao 36. Então, nós vemos que, se isso está acontecendo, o quociente entre um termo e o anterior, a partir do segundo, sempre vai ser quanto? 3, o mesmo. Olha, eu coloquei para vocês aqui, ó, essa divisão. Ó. A5 dividido por A4. A4 dividido por A3. Sempre assim, 1 dividido pelo anterior. Vai dar quem? Um valor constante, que é 3. Vamos para um exemplo aqui. O exemplo que nós temos é a sequência 2, 10, 5, 250. Nós temos o primeiro termo, que é quanto, gente? É 2. E a razão? Qualquer um deles, a partir do segundo, dividido pelo anterior, vai dar 5. Esse é o quociente, 5. Então, a taxa de crescimento relativo, como nós vimos, é uma expressão em que você vai pegar um valor. Vamos pegar, por exemplo, aqui o 10 e o 2. O 2 passou a ser 10, né? Então, vamos ver isso na prática. Olha aqui, ó. Se eu fizer 10 atual menos 2, dá 8 sobre 2 e chegamos a taxa igual a 4. Aí você falou, professor, mas não foi 5? 5? Bem, mas esse 5 aqui, pessoal, é o número que foi multiplicado. Esse aqui é uma taxa. Agora vamos encontrar realmente a razão. Né? A taxa é de 400%, mas a razão, que é o número que é multiplicado, você sempre vai ter que considerar 1. 1 somado com a taxa. Então, 1 mais I. I é quanto? 400%. Você sabe o que é 400%? 400% é 400 dividido por 100, que é igual a quanto? Igual a 4. Tá? Então, a razão passa a ser 5 aí. Está obedecendo, então, o que a gente está explicando aqui para vocês, tá bom?
Está obedecendo. Razão igual a 5. Então, a taxa de aumento é de 400 e o número multiplicado é 5. Então, a PG, qual seria a lei de formação de uma PG? Porque a PA nós já sabemos, as atmosferas, né? Na lei de formação de uma PG, nós colocamos aqui a forma genérica, algébrica, que é o A1, A2, A3, A4, né? Então, o que acontece? Vamos pensar nessa primeira animação aqui. A A1 foi para A2. Então, para eu obter A2, basta eu pegar o A1 e multiplicar pela razão. Para eu achar o A3 a partir do A1. Então, o A3 vai ser A1 e a razão multiplicada 2 vezes. Multiplicar 2 vezes a razão não dá 2Q, dá Q ao quadrado, viu? Então, aqui ó, tem um número 1, subentendido. E para chegarmos no 4, partindo do A1, chegamos aonde? Nessa expressão. Olha só, tá vendo aqui? 1, 2. Aqui foi quanto? 1. Aqui 1, 3. Aqui foi quanto? 2. Aqui 1, 4. Índice 4. Aqui 3. Então, você está obedecendo aqui n menos 1. Então, o termo geral vai ficar como, gente? Vai ficar assim, ó. Essa PG tem lei de formação. A n, que você vai ter o primeiro termo. E aqui você vai ter n menos 1 vezes a razão. Tá? No expoente, a PG é multiplicação e esse menos 1 está no expoente. Tá bom? Coloquei aqui para a gente analisar a fórmula do termo geral. Vamos pensar aqui. Vamos pegar essa primeira aqui, a fórmula do termo geral. A10. A10 está aqui. A10 está aqui. Então, se você vai partir do A1, você vai avançar quantas vezes a razão? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, correto. Correto. Vou pegar aqui esse último aqui, ó. Último exemplo ali. Ó, o A10. Ó, tá vendo que o A10 é A10, que você pode escrever de diferentes formas. Você pode escrever o 10 iniciando do A1, só que o expoente vai ser 9. O A10 você pode escrever a partir do A2. A partir do A2. Então, se fosse do A2, seria quantos saltos? Seriam 8 saltos. Mais uma lei, lembre-se que essa soma aqui tem que dar esse índice, ó. Aqui, ó, 1 mais 9, 10. Aqui, ó, 7 mais 3, 10. Isso é só para verificação, viu? Bem, basicamente é isso aí, a fórmula do termo geral. O exemplo de número 4 diz assim: em uma PG, o quarto termo é 24 e o oitavo 384. Quanto vale o sexto termo dessa progressão? Bem, vamos lá então. Você tem aqui o que é dado no problema, no exercício. Isso aqui se trata de uma PG. E tenha cuidado, agora você vai ter que diferenciar o que é uma PA e uma PG. Então, sempre veja se a razão é a partir de uma diferença ou de uma divisão, de um quociente. Então, nós temos o A4 e o A8 com seus valores. O que se pede é o sexto termo. Então, eu vou montar agora uma expressão, uma equação a partir do termo geral. Veja como é que vai ficar. Ó, o A8. Se o A8 vai partir do A4, então ele vai ter que avançar 4 vezes a razão. Então, esse número 4 é obtido fazendo 8 menos 4. Então, nós vamos substituir. Chegamos a 384 igual a 24 vezes Q elevado à quarta. Esse 24, ele está multiplicando. Então, ele passa para cá dividindo. Então, você vai ter assim, ó. Q elevado à quarta é igual a 384 dividido por 24. Fazendo a divisão, chegamos a 16. E daqui para cá, pessoal, quando é um expoente, você tem que lembrar que a operação inversa à potência é a radiciação. Então, a quarta potência sai a raiz quarta, que no caso vai ser igual a mais ou menos 2. Agora, se você tem a razão, vamos achar o A6. Então, A6, escrevendo, A6 é o quê? Vem A6
Lembre-se que você não é obrigatório iniciar do A1. Você vai iniciar pelo que você tem que ser menor do que o 6. Então, A4, então aqui só pode ser a razão ao quadrado. 2 mais 4, 6. Bem, a razão como deu mais ou menos, não é preciso colocar nem positivo e negativo, porque aqui está ao quadrado, então vai ficar positivo, tá? Então, 24 vezes 2 ao quadrado, isso é 24 vezes 4, e chegamos a 96. Beleza. Antes da gente terminar, vamos aqui para uma representação especial, tá? Quando a gente vai representar uma PG em 3 termos, né, você tem uma sequência de 3 termos consecutivos escritos em PG, estão na forma de PG. Então você vai considerar um termo central, x, anterior a ele, a divisão de x pela razão, superior a ele, x vezes a razão. Termo central, inferior a ele é uma divisão, superior a ele é a multiplicação pela razão. Eu coloquei aqui um exemplo, a razão 4 e esse x, 20. Aí, ó, esse termo central, 20. Anterior a ele, 20 dividido por 4. Superior a ele, 20 vezes 4. Então, nós chegamos a 5, 20 e 80. E a divisão entre eles sempre vai dar 4. Meus caros, obrigado aí. Foi um pouco extensivo, mas nós conseguimos mais uma aula, tá? Obrigado e bons estudos.